É com muita alegria que mais uma vez, mais uma semana, mais um programa com Maria neste canal Ângelos TV. É com muita alegria que estou convosco, que vou chegar até vós a partir de Fátima para continuarmos a refletir sobre o mês de agosto, a aparição da Senhora, as exigências dela, os seus pedidos. O mês de agosto, como dissemos já num programa há 15 dias atrás, é um mês especial porque a Senhora não apareceu a 13, porque os pastorinhos estavam presos em Vila Nova de Orém, e apareceu só depois do regresso deles aos Valinhos, aos Justrela, apareceu no dia 19, mas é a grande aparição do verão e é também, como já tivemos a ocasião de ver, com certeza, pela TV e ouvir pela rádio, a grande multidão de pessoas que vêm no mês de agosto. E certos pormenores lindos e bonitos desta peregrinação internacional de agosto. Antes de mais, porque é a peregrinação dos imigrantes, da obra das migrações, e isso nos leva a pensar em tantos, milhares e milhares e milhares de imigrantes e tantos que vêm a Fátima nesta altura, quando vêm a férias a Portugal e querem partilhar e participar nesta peregrinação. Então, o ter sido a 19 não desfaz o elo da cadeia das aparições, das 6 aparições da Senhora. Entretanto, a 15, como sabemos, já celebramos a Assunção da Senhora ao céu. E o Concílio Vaticano II nos lembra que Nossa Senhora, elevada ao céu, ela tem o seu ofício é de ser a intercessora, a medianeira, aquela que junto da Trindade reza por nós, pela Igreja, pelo mundo, pela humanidade inteira. E a Senhora reza, e por outro lado a Senhora pede-nos que rezemos muito. Na aparição de agosto também mesmo estas palavras que a irmã Lúcia registou, rezai, rezai muito, sempre a mesma insistência. Precisamos de rezar mais, de rezar melhor, precisamos até de uma coisa que nos faria muito bem, meus caros amigos telespectadores, é pensar nas cenas do Evangelho, na vida de Nossa Senhora, como é que ela rezou, como é que ela é modelo da nossa oração. Já o Papa Paulo VI, num célebre documento Marialis Cultus, nos falava da Senhora dada à oração, da Senhora que teve muitas maneiras ao longo da sua vida, de rezar. E eu gostava de percorrer um bocadinho hoje essas maneiras da Senhora orante, da Virgem dada à oração, para ver se aprendemos todos mais com ela, com a Mãe. É verdade que ela em Fátima nos recomendou, sobretudo, que rezássemos o terço, mas as outras dimensões da oração de Nossa Senhora são tão ricas, tão belas e são tão necessárias para que cada um de nós, olhando, contemplando cenas do Evangelho, aprenda com Maria a rezar e fazer-lhe companhia, porque ela hoje continua em oração, elevada no dia da sua Assunção, elevada ao céu em corpo e alma, ela continua a ser a Senhora orante, a mulher orante. Antes de mais, Nossa Senhora
primeiro momento bonito, rico, diria até pedagógico para a nossa oração, foi a sua visita à sua parente Isabel. A Senhora reza o Magnificat. A Senhora reza a louvar. Uma oração muito comum, muito pouco comum na nossa vida. Pedimos muito, agradecemos pouco, mas não louvamos quase nada. E a Senhora é a Senhora do louvor. É um coração humilde que louva, que bendiz, que engrandece as maravilhas de Deus pela riqueza imensa dos seus dons. A minha alma exulta de alegria. Deus fez maravilhas. É a oração da Senhora no Magnificat, que vós, com certeza, muitas vezes rezais e cantais, algumas pessoas todos os dias, na oração de vésperas. Então, louvar com Maria, louvar a Deus, louvar a Trindade Santa, louvar-me com Maria é uma atitude de oração maravilhosa. E temos tantas razões para louvar a Deus Nosso Senhor, pelo amor que nos tem, pela sua misericórdia, pelos dons que nos deu, pelos dons da criação, pelas maravilhas, como diz Nossa Senhora. A minha alma exulta de alegria. Deus fez em mim maravilhas. E o que Nossa Senhora disse em casa de sua parente Isabel, pode dizer cada um de nós, e vós aí em casa. Deus fez maravilhas e faz na nossa vida, todos os dias, de muitas maneiras. Maravilhas a nível do material, do que comemos, do que bebemos, a nível do trabalho, a nível dos amigos que temos, a nível, dos sacramentos da Igreja. É maravilha por excelência a Eucaristia. Então o Senhor faz maravilhas. Devíamos até parar um bocadinho e fazer como que um elenco por escrito das maravilhas de Deus na nossa vida. Desde que a gente se lembra até hoje quanta maravilha. E então entrar neste ritmo de louvor com Maria, a Mãe de Jesus e Nossa Mãe. É a primeira maneira bonita de começar uma hora santa, louvar Jesus Cristo presente na custódia ou no sacrário. Não entrar logo a pedir coisas, a rezar pelo Papa ou pelos defuntos, mas louvar, dilatar o nosso coração numa oração de louvor. E quanto mais louvarmos, mais o nosso coração se agiganta e mais a nossa alma glorifica. Então, entrar nesta oração de louvor, habituar-nos a ela, todos os dias ter um momento forte de oração para louvar este Deus amor, estes mistérios insondáveis da sua bondade, da sua ternura, da sua misericórdia. Com Maria louvemos, com Maria rezemos Magnificat, com Maria façamos o nosso Magnificat. E paremos aqui, em algumas frases do Magnificat, para que o nosso coração se centre na história da vida e na história dos dons e das maravilhas de Deus. Depois, outra oração que Nossa Senhora é modelo para nós, porque ela rezou muito ao longo da sua vida terrena no meio de nós. Aquilo que São Lucas diz que Nossa Senhora ponderava com o seu coração. Ponderar com o coração significa meditar, significa dar voltas ao coração para perceber as maravilhas de Deus, significa estar numa atitude de reflexão para descobrir os mistérios da fé, para tentar perceber um bocadinho melhor os acontecimentos, para ver as coisas à luz da fé. Para, serena, e mete-te em oração a ponderar
as maravilhas de Deus, os acontecimentos da vida, aquela circunstância mais a outra, aquela doença, aquela morte, aquele trabalho, aquela alegria, aquele neto que nasceu ou aquele filho que... E vai rezando, vai ponderando, vai conversando com o Pai do céu, com Jesus Cristo, com Nossa Senhora, e vai dando voltas ao coração e à inteligência e à memória para descobrir os mistérios da fé e aprofundá-los mais. Ponderava no seu coração. É um modelo de meditação precioso, de contemplação. Quando pegamos no mistério da Anunciação, ou no mistério da flagelação, ou no mistério do batismo, ou no mistério da transfiguração, temos aí muita matéria para contemplar, para refletir, para rezar. E isso pode ser para nós, não é pode ser, será sem dúvida para nós uma maravilha, com Maria em oração. Outra dimensão da oração de Nossa Senhora que nós devemos aprofundar e assumir na nossa vida é que a Senhora também suplicou. E Jesus há de dizer, pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Então a oração de súplica tem o seu louvor. A oração de súplica também é evangélica. O próprio Jesus suplicou coisas ao Pai, dons e graças, até pediu a fé para São Pedro. Então, com Maria, aprendamos a estar assim nesta atitude de quem suplica, de quem reza, pedindo. E um dos momentos grandes em que Nossa Senhora intercede, em oração de súplica, em pedido humilde, discreto, foi nas bodas de Caná. Diz para o filho, não tenham vinho. E para que a boda não acabe mal, a Senhora está atenta, tem um coração de mãe e era amiga dos noivos e da família, com toda a certeza. Ela vai ter com Jesus e vai lhe dizer, olha, não tenham vinho. É verdade que Jesus aparentemente lhe dá uma resposta um bocadinho desconcertante. Que tenho eu e tu a ver com isso, Senhora? Mas, levado pela palavra de Nossa Senhora, Jesus faz o primeiro milagre. E quantos milagres terá feito depois desse, levado pelas palavras e pelas súplicas de Nossa Senhora? Quantas graças de curas, de guerras que vão terminando. É verdade que começam outras, mas de graças tão grandes, porque a Senhora reza pedindo, reza suplicando. É omnipotência suplicante. O que ela pede, o Filho lhe concede. O que ela suplica, o Filho alcança do Eterno Pai. Então, unidos a Maria, aprendamos a rezar, suplicando. Mas reparai bem, meus amigos, não basta rezar uma vez, tem que ser perseverante na oração. Não basta rezar uma novena, precisa ser perseverante na oração. Tens um dom a alcançar, reza. Santa Mónica rezou muitos anos, parece que 18 ou mais, pela conversão do filho Santo Agostinho, que havia de ser Santo Agostinho. Então, reza, suplica e alcançarás a graça da conversão daquele pecador, da cura daquela doença, da solução para aquele problema económico. Reza, pede, insiste com fé, como tantos no Evangelho. E a primeira a pedir foi Nossa Senhora. Foi o primeiro milagre de Jesus. Depois desse vão seguir muitos na sua vida pública. E depois da sua ascensão ao céu, Ele continua a ouvir-nos, porque está connosco, está no meio de nós, está no nosso coração, está no sacrário.
e no céu também nos ouve. Então, Nossa Senhora, a Senhora da Súplica, porque ela ama a Igreja, ela ama os pecadores, ela ama as famílias, ela, a Mãe, ama a humanidade e ela suplica dons e graças e manda-nos suplicar e diz: rezai, rezai muito, e se rezardes muito as guerras hão de acabar, e se rezardes muito os pecadores vão de se converter. Nesta aparição de agosto, nos Valinhos, a Senhora diz esta expressão: rezai, rezai muito. E os pastorinhos tomaram isto a sério e puseram-se a rezar e a rezar muito. E hoje há pessoas que, graças a Deus, tomam muito a sério. Não só as irmãs da vida contemplativa que rezam pelo mundo e pela Igreja, mas tantas pessoas nas suas casas, nos seus trabalhos, rezam, insistem, suplicam. Então, Nossa Senhora, mulher orante, a suplicar. Outra dimensão bonita, rica, é a capacidade, ou melhor, a maneira de Maria estar no meio dos apóstolos em oração à espera do Pentecostes. Jesus tinha dito: ficai em Jerusalém, esperai o prometido do Pai. E ela, depois da ascensão do Filho ao céu, reuniu-se com os apóstolos, diz o texto dos Atos dos Apóstolos, em oração, os apóstolos com Maria, mãe de Jesus. E durante 9 dias, a primeira novena, ela rezou a pedir o Espírito Santo. E terminada essa novena de oração com os apóstolos, com as santas mulheres, vem o Espírito em línguas de fogo. Então, com Maria, saibamos rezar em igreja. Igreja doméstica, a família, rezar em família. Com a igreja, paróquia, rezar mais em paróquia, em grupos paroquiais, em grupos de oração, rezar mais em diocese, rezar mais nos movimentos apostólicos, que não estamos só para fazer coisas. Caminhamos e palmilhamos quilómetros, mas se calhar o que nos falta é estar com Maria em oração para que o nosso trabalho apostólico dê fruto, dê graça. Então, rezar. Rezar pelas missões, rezar pela Igreja perseguida, rezar pela Igreja caluniada, rezar. Com Maria, rezar. E esta graça, ela nos ensina, porque ela rezou com os apóstolos, ela continua a rezar com a Igreja. Rezar pelo Papa, rezar pelos bispos, rezar pelos doentes, pelos pobres, pelas crianças, pelos jovens, rezar por tanta pessoa a sofrer calamidades naturais, como terremotos, cheias, rezar. Precisamos de rezar. E Maria, modelo desta oração. Com os apóstolos, ela reza, ela se une em oração. Então vamos aprender nesta aparição de agosto, em que ela diz: rezai, rezai muito. E aprender com ela que, elevado ao céu em corpo e alma, continua a rezar. Agosto, mês de férias, é mês para termos mais tempo de oração, ligados a Fátima, ao santuário, ligados a Nossa Senhora, ligados à Santa Jacinta e ao São Francisco Mártir. Que estas crianças perceberam o valor da oração e dispuseram-se a rezar, a rezar, a rezar. Às vezes, como já aqui referi, a Lúcia diz que o Francisco rezava tanto no sótão da casa, com a cabecita no chão, que às vezes, tão cansado, já caía para o lado, de cansaço. Rezar até cansar. Rezar por amor. O mundo precisa. E nós não fazemos isso muitas vezes. Passamos horas a ver televisão, telenovela, passamos horas a ver um desafio de futebol, passamos horas a ver cinema, passamos horas a visitar shoppings que são
as catedrais do tempo moderno, mas não rezamos, o coração não está em oração. Então, aprendamos com Nossa Senhora da Assunção, a Senhora da Aparição do 19 de agosto, a rezar, e a Mãe nos ajudará. Para que isto se torne verdade na nossa vida, eu vos vou dar a bênção. Em nome de Deus. É Deus que vos abençoa. Eu faço em nome dele e do poder que ele me deu como sacerdote. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Vamos mudar a nossa vida. Vamos rezar mais. Vamos dar mais tempo à oração. Vamos ajudar o Papa e a Igreja a ser diferente através do contributo da nossa oração. Vamos, unidos a Nossa Senhora, ao coração da Mãe, ser homens e mulheres de mais oração, pôr as nossas crianças a rezar, os nossos adolescentes em oração, os nossos jovens a rezar, os nossos velhinhos, calhar já com pouca vitalidade, mas ainda com cabecinha boa para poder rezar. Vamos pôr a nossa família a rezar. Que Maria nos ajude. Até para a semana, se Deus quiser.